Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que teve de mudança de ontem para hoje na guerra, e uma notícia bombástica que vai deixar o pessoal que gosta da Rússia aí babando, né? Achando, olha só, o sonho molhado das Russetes brasileiras. Os tanques russos chegaram a Kiev, hein? Chegaram mesmo, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Procon, Chato Eu Sou e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, em termos de acontecimento militar, as brigas continuam aqui muito focadas nesse pequeno trecho aqui de Luhansk. Não houve grande avanço de ontem para hoje, os russos continuam pressionando aqui para aumentar essa área em torno de Popasna, mas não conseguiram avançar muito de ontem para hoje. Eles tentaram também aqui em Toshivka, mas também não conseguiram avançar por aqui, né? Aquele negócio que a gente falou, essa situação aqui não está uma situação muito boa para os ucranianos, o fato dos russos estarem conseguindo avançar aqui é uma situação preocupante sim, mas por hora eles estão parados, não estão conseguindo avançar mais tanto assim, né? Então, enquanto está estabilizado isso daqui, menos mal, ainda assim é arriscada essa situação, né? Embora os russos tenham reduzido de forma enorme a expectativa deles, eles queriam pegar toda a Ucrânia no início da guerra, depois queriam pegar a parte aqui de Donbás inteira na segunda fase da guerra, e agora parece que estão contentando só com pegar Luhansk, aqui, que é esse pedacinho aqui. Ainda assim seria uma derrota se isso daí acabar nas mãos dos russos, né? Parece que tiveram algum pequeno avanço também aqui em Mirosnovsk. A situação não está clara ainda o que aconteceu aqui, se os russos já pegaram, chegaram na cidade, coisa e tal, mas avançaram alguma coisa aqui também. É aquela estratégia. Aqui eu não me preocupo tanto porque está dentro da linha normal aqui dos russos, vamos dizer assim, né? Ou seja, é aquela ideia dos ucranianos de deixarem os russos avançar um pouco em troca de matar muitos russos, queimar muitos equipamentos deles. Isso continua acontecendo. A preocupação maior realmente aqui na região de Popasna, né? Aqui em Severodonetsk e Rubizny, houve nos últimos dias muitos ataques, muitas brigas, né? Mas os ucranianos chegaram a pegar novamente parte de Rubizny, depois perderam novamente para os russos. Enfim, tá uma briga muito forte aqui. Severodonetsk ainda está nas mãos ucranianas, os russos não conseguiram entrar na cidade ainda, mas estão forçando bastante a barra aqui. Está realmente uma situação bastante complicada por aqui, né? O que a gente teve de contraofensiva ucraniana foi aqui também na cidade de Dovenk. Dovenk é uma cidade que tem sido disputada muito por ucranianos e russos já desde meados de abril. Os russos tentam pegar a cidade, os ucranianos impedem isso. Eventualmente eles chegam mais perto, os ucranianos afastam eles um pouco. Enfim, a briga continua aqui em Izium. Mas não tenha dúvida, muitas das forças russas que estavam em Izium já foram deslocadas aqui para Luhansk. Já não há mais tanta força por aqui. Os russos já desistiram da grande conquista do Donbás inteira, estão vendo agora uma coisa bem mais restrita por aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala também que eles tiveram apenas ganhos mínimos na Ucrânia no dia de ontem e não tiveram, realmente recapturaram Rubizny, como eu falei. Está essa briga ucranianos e russos tomando uma hora e perdendo. E esses pequenos avanços que eles viram aqui foram na região aqui, como eu falei, essa região aqui mais abaixo, Mironivsk. E outra coisa que eles apontam aqui é que estaria havendo uma preparação russa para fazer uma ofensiva no sul, ou seja, aqui na região de Kherson, né? Então, em Kherson, eles estariam preparando uma ofensiva grande russa, segundo o Instituto para Estudo da Guerra. Porém, o pessoal que está lá em Kherson, né, esse voluntário canadense que está lá em Kherson, ele falou que, segundo a informação que ele tem, que eles sabem do lugar lá, não há essa capacidade não. Os russos direcionaram toda a força para Luhansk, embora tenha muita tropa aqui baseada em Kherson, eles não têm capacidade de lançar uma contraofensiva aqui no sul. E ele lembra aquilo que a gente já falou ontem também, que eles abriram a comporta aqui em Nova Kakhovka, justamente alagando muita coisa aqui na região de Kherson, né? Não a cidade em si fica mais alta, mas toda a região em torno da cidade acabou sendo alagada. Isso é algo que eles fizeram de propósito, porque eles sabem
que vem a contraofensiva ucraniana aqui, e isso atrapalha a contraofensiva ucraniana. Por outro lado, isso atrapalha eles também. Se eles forem fazer uma ofensiva, se eles forem tentar atacar ou ganhar espaço aqui, isso também atrapalha eles, porque essa região toda aqui é muito cheia de canais, coisa e tal, e, hoje, e nesse momento está tudo cheio devido à represa que eles abriram aqui em Nova Kakhovka, né? Então, acho pouco provável, o Instituto da Guerra fala isso, que eles estão planejando esse avanço no sul, mas eu acho pouco provável que isso tenha alguma coisa, né? Bom, uma notícia boa que a gente teve ontem também é que a Rússia anunciou que vai estudar a troca dos combatentes lá de Mariupol, do batalhão de Azov e do batalhão de marines ucranianos que estava lá em Mariupol, né? Por que isso é uma boa notícia? Porque a gente sabia que havia essa negociação, mas até aqui ninguém falava nada na Rússia. Ao contrário, tinha muita gente lá na Rússia querendo dizer que não pode trocar esses prisioneiros, que eles são criminosos, não sei o que lá. O fato da Rússia ter falado que pode haver uma troca significa que realmente houve um acordo, tem mais partes interessadas nisso daí, eles vão fazer alguma coisa, o mais provável é que de fato sim, eles troquem esses prisioneiros que estavam lá em Mariupol com a Ucrânia. Tomara que sim, é algo que seria excelente no final das contas, né? Não é certeza de nada ainda, a gente sabe que nesse clima tudo pode mudar, mas tudo indica que vai haver mesmo essa troca. Como a gente adiantou, isso tudo foi negociado, teve muita negociação por trás da rendição lá em Mariupol, né? Bom, uma outra coisa curiosa, eu falei ontem sobre aquele tanque russo BPM-T, que é o chamado Terminator e coisa e tal, que foi mandado para a linha de frente, os russos fizeram um fuzuê danado nisso, né? Que, nossa senhora, olha só, mandamos o tanque, o Terminator, que é muito bom e não sei o que lá. Mas na verdade ele é só um T-72 que eles botaram algumas coisas do tanque T-14 Armata, né? Vocês sabem, a Rússia tem um projeto de tanque muito moderno chamado T-14 Armata, que eles estão desenvolvendo desde os anos 2000 e parou o desenvolvimento em 2014 justamente devido às sanções do Ocidente pela invasão da Crimeia. Então o Ocidente já parou de vender peças militares para os russos desde então, e desde então o T-14 Armata não consegue sair do lugar. Não conseguiram completar esse projeto. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o tanque que eles já têm, que é o T-72, que eles sabem produzir, e colocaram alguns elementos do T-Armata nisso daqui, né? E aí, em tese, criaram esse Terminator, né? BMP-T. A questão toda é, nesse negócio do projeto todo, eles não conseguiram uma boa colocação para a visualização do comandante do tanque, né? O tanque tem várias posições ali dentro dele. Uma delas é o comandante, que tem que dar uma visão geral do campo de batalha e precisa de alguma visualização lá em cima. E o que está acontecendo, que o pessoal está vendo lá na Ucrânia? Em todo lugar que vai o Terminator, vai o cara sentado aqui em cima para poder guiar as coisas, porque eles não conseguiram botar uma forma de visão em cima do tanque, né? Isso para mostrar o quê? Que esse tanque é muito experimental, uma coisa muito nova. É bem provável que acabe não servindo para porcaria nenhuma na linha de frente, né? Vamos ver se vai ter alguma coisa nesse sentido, mas já virou até piada isso entre os soldados ucranianos. Sempre que tem um BMP-T, tem o pessoal em cima aqui, porque não tem método de visualização que conseguiram encaixar entre os dois projetos, né? E, falando em tanque russo, finalmente os tanques russos chegaram lá em Kiev, né? O pessoal tão aguardado. Eu lembro do início da guerra, o pessoal, não, quando o comboio de 40 quilômetros chegar em Kiev, aí já era, a Ucrânia acabou, o pessoal que gosta da Rússia aí, enfim, quando chegar aquele comboio em Kiev, acabou a Ucrânia, vai invadir tudo, não sei o que lá. E eu falando pro pessoal, calma, não é assim não, calma com isso. E de fato, a gente viu, o comboio nunca chegou. O comboio foi atrasado deliberadamente pelos ucranianos e não foi destruído exatamente para despistar os russos, para os russos continuarem achando que tinha chance de chegar, né? Enfim, a tentativa de conquista de Kiev pelos russos foi uma falha estrondosa, eles perderam um monte de equipamento, um monte de gente, e a gente já tinha mostrado que muitos ucranianos estavam fazendo até turismo, né, de sair de Kiev e ir nas cidades próximas ali, para ver essas sucatas de tanques russos e coisa e tal. E o que o pessoal fez? Pegaram essas sucatas todas e colocaram lá numa praça lá em Kiev, de forma que virou uma espécie de exibição ali a céu aberto de tanques russos e coisa e tal. Tem um monte lá na praça central lá de Kiev e coisa e tal.
todos destruídos pelo exército ucraniano. Junto com isso tem uma exibição no Museu de Kiev, mostrando lá as várias sucatas que tem, também passaporte apreendido e coisa e tal, enfim, um monte de coisas tiradas aí dessa malfadada tentativa de invasão de Kiev pela Rússia, né? Uma falha enorme, isso já é coisa de museu lá em Kiev. O Der Spiegel, que é um jornal importante lá na Alemanha, fez uma reportagem grande hoje apontando os vários grupos neonazistas que compõem o exército russo, não ucraniano. Não tem neonazista na Ucrânia, não existe essa história. O batalhão Azov pode ter tido algum componente neonazista lá no início da formação dele, pode ter sido que tivesse no início da formação alguma coisa. Depois que virou um batalhão formal do exército ucraniano, não tem neonazista mais lá de jeito nenhum. Ah, mas tem um símbolo não sei o que lá. Gente, o sol negro é usado também pela igreja ortodoxa cristã, caso vocês não saibam. Inclusive na Rússia eles usam também esse símbolo. Ah, mas tem um cara lá com a suástica. Cara, é foto antiga do início do batalhão. Podia ter algum maluco lá naquela época? Podia ter algum maluco lá naquela época. Não é a realidade. O batalhão nunca foi nazista. Mas os poucos nazistas que tinham foram expulsos quando justamente eles se profissionalizaram e passaram a fazer parte das forças armadas ucranianas. Então, esquece esse negócio de nazista na Ucrânia, isso é propaganda russa. Agora, na Rússia tem nazista mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Tá aqui o pessoal, aqui, a reportagem da Spiegel, falando sobre os vários grupos neonazistas. Eu mesmo já fiz um vídeo sobre o Wagner Group, que é um grupo de mercenários que tem russo, que é capástico do Putin, o Putin que manda neles, e o chefe deles é um cara, um neonazista declarado e coisa e tal, né? Ontem também vazou esse trechozinho aqui de um... Você sabe que lá em Mariupol eles estão fazendo tipo um tour para jornalista russo, né? Um monte de jornalista russo tá indo lá junto com soldados, né, da região, passando por vários pontos lá de Mariupol, mostrando as batalhas e coisa e tal, para fazer propaganda da grande vitória russa sobre Mariupol lá na Rússia, né? E aí, no meio desse passeio, eles capturaram essa mensagem aqui de um... eu não vou tocar o vídeo aqui, tá falando em russo, né? A gente não vai conseguir entender de qualquer forma. Mas o soldado falando que... para os jornalistas russos, né, que nós somos o último bastião dos homens brancos, apenas os brancos russos poderão erguer o grande império russo, né? Isso daqui é impressionantemente similar ao que falava Hitler, né? Realmente uma coisa impressionante isso. Ou seja, nada normal, a gente sabe que tem muito neonazista no exército russo, sim. Ao contrário do que o pessoal gosta de imaginar. Bom, sobre a questão financeira, né? Muita gente até hoje levanta esse caso, ah não, mas o rublo valorizou em relação ao dólar desde o início, então as sanções não funcionaram. Gente, eu já expliquei isso várias vezes nos vídeos aqui, eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária explicando detalhadamente aquilo. Não, o rublo não se recuperou frente ao dólar. Por quê? Porque não tem liquidez, ninguém está comprando e vendendo rublo, não tem mais como fazer isso, porque no final das contas ninguém quer comprar rublo e no final das contas as empresas são obrigadas a comprar rublo e a única pessoa que vende é o Banco Central russo, então no final das contas ele controla esse preço diretamente. A gente mostrou o gráfico lá no vídeo lá do Visão Libertária, o quanto que a liquidez foi a zero, praticamente zero, não tem mais ninguém comprando e vendendo rublo. Então o preço do rublo hoje em dia é definido pelo Banco Central. Por mais que não seja oficialmente definido pelo Banco Central, na prática porque o Banco Central é o único, o Banco Central russo é o único que está negociando rublos nesse momento, né? E aí uma coisa curiosa é que o Goldman Sachs, que é um grupo de investimento americano, né? Ele fez um índice para as condições financeiras da Rússia. Quanto maior o valor, piores são as condições financeiras. E repara que a Rússia vinha aqui normal, quando começou a guerra, começaram as sanções, teve um aumento muito ruim, mas na verdade, segundo esse índice, a Rússia está neste momento passando pelo pior das sanções, ou seja, as sanções estão fazendo muito efeito, a economia russa está muito mal em função disso, né? O resto todo que você vê de números dizendo que, não, que a Rússia teve um superávit enorme, coisa e tal, a Rússia teve um superávit. Por quê? Porque ela não pode comprar nada de ninguém. Ela recebe do petróleo lá que ela vende para a Europa, mas não consegue comprar nada de ninguém.
Mas mesmo assim, mesmo esses números, tomem com cuidado. É muito número fabricado pela Rússia, exatamente com a ideia de dar a impressão de que eles não estão sofrendo as sanções. Por quê? Porque eles querem acabar com as sanções. Eles querem que a Europa tire as sanções da Rússia. E não é só o Goldman Sachs, também outros índices aqui estão mostrando. A expectativa é uma queda de 30% do PIB da Rússia em 2022. A Rússia parou de publicar dados, ou seja, a Rússia não está dizendo mais o que o PIB dela, por motivos óbvios, mas eles conseguem fazer isso alinhando com os dados de 20 países que exportam para a Rússia. E nesse momento eles já estão com 50% de redução. Ou seja, dá para ver aqui que esses números têm uma correlação muito forte. O número das exportações desses países para a Rússia é muito correlacionado com o PIB e repara que o PIB parou aqui, eles não falam mais sobre PIB, mas o número indica que realmente a situação lá está muito ruim, né? Uma das armas de Putin, uma das coisas que ele está querendo colocar é justamente a ameaça ao mundo com a fome, né? Ele fez um bloqueio à exportação de grãos da Ucrânia no porto de Odessa, onde saía a maior parte dos grãos da Ucrânia. Com isso, a gente deve ter uma falta de alimentos no mundo todo, principalmente nos países mais pobres, na Ásia, no Oriente Médio, na Ásia, no sul da Ásia e na África, né? Então, essa é uma das coisas que o Putin está colocando como talvez para tentar fazer um cessar-fogo. O que está acontecendo nesse momento? A gente já falou para vocês, a Rússia, o grande problema dela é que ela não tem como manter esse território que ela conquistou aqui. Ela sabe que a população que está aqui não quer o domínio russo e o exército ucraniano conseguiria retomar isso muito rapidamente. Para manter esse território, a Rússia teria que manter toda a mobilização que ela tem hoje. Isso é insustentável, isso é muito caro para a Rússia. Então, no final das contas, ela quer chegar num cessar-fogo, ela quer propor um cessar-fogo para congelar a borda nisso daí. Quem não vai aceitar isso vai ser a Ucrânia, né? Mas daí, entre as muitas armas que a Rússia está usando, é isso, a ameaça da fome, de ameaçar o mundo com, olha só, se essa guerra continuar, vai continuar a fome no mundo, e coisa e tal, para tentar forçar os outros países a convencerem a Ucrânia a aceitar um cessar-fogo. Existem outras alternativas para isso, tá? Tem um estudo grande aqui sobre como é que seria possível fazer a exportação dos grãos da Ucrânia com o resto da Europa via trem. Qual que é o problema que existe nesse caso? A Ucrânia usa a bitola soviética de trem, a distância entre trilhos é diferente do resto da Europa. Então, mesmo os países que eram do bloco soviético aqui, eles com o tempo eles migraram para a bitola europeia. Então eles hoje usam todos a bitola europeia. A Ucrânia não, a Ucrânia ainda usa a bitola soviética. Então é uma coisa que certamente a gente vê a Ucrânia fazendo no longo prazo, eles têm tido uma visão realmente de integração com a Europa, de fuga da Rússia, mas a verdade é que no momento não existe isso, e mudar isso é um projeto que leva muitos anos, né? Então o que eles estão fazendo aqui? Um estudo de todas as estações de transbordo possíveis entre terminais de bitolas diferentes. Então existem alguns lugares em que você pode botar um trem do lado do outro, um em cada bitola, e transferir a carga rapidamente de um para o outro. E daí você conseguiria fazer a exportação desses grãos da Ucrânia com alguma agilidade nessa forma, né? Só que ainda são poucos, isso é um gargalo que existe. Só que o que eles estão levantando? Eles estão levantando que existe um monte desses TLV que eles chamam aqui, que, por exemplo, eram usados no passado para carvão, para outras coisas, e que hoje não estão sendo usados, não são usados para nada. Então, na verdade, a proposta deles é verificar se isso está operacional ainda, fazer esforços para retomar esses terminais de transbordo, tornar eles operacionais novamente e usar isso para exportação de grãos. Seria uma coisa relativamente rápida, que daria para fazer em pouco tempo, e com isso permitiria tirar os grãos lá da Ucrânia através de trem e daí exportar através de qualquer outro porto. Aí seria outra alternativa que eles veem, os grãos vindo aqui na parte sul de Odessa, chegando aqui no rio Danúbio, na Romênia, e daí usando a hidrovia do Danúbio para escoar também esses grãos, né? Enfim, tem uma série de propostas aqui para tentar escoar esses grãos de outras formas. O pessoal está estudando isso daí. Não vai ser o ideal, mas talvez evite essa cartada da Rússia de fome no mundo e coisa e tal, né?
Bom, uma outra notícia impressionante, o conselheiro russo para as Nações Unidas em Geneva renunciou. Colocou uma carta cheia de críticas à Rússia, dizendo que eu nunca estive tão envergonhado no meu país e renunciou ao cargo dele lá em Geneva, né? E agora as Nações Unidas está fazendo uma chamada para todos os outros diplomatas russos nas Nações Unidas para fazerem seguirem esse exemplo moral e também renunciar. Isso vai acontecer, a gente não sabe, mas isso mostra muito bem uma verdade clara e certa. Ninguém tem dúvida sobre quem está certo e quem está errado nessa guerra. Ah, pode-se discutir se a Ucrânia vai ganhar a guerra ou vai perder a guerra, isso a gente pode discutir. Mas quem está certo, quem está errado, não tem como discutir. A Rússia invadiu a Ucrânia. É uma vergonha o que Putin está fazendo. E o povo russo, quem está entrando nessa onda também, vergonha de vocês também. É um absurdo completo, né? Então, é um golpe diplomático forte na Rússia. Isso daqui, a carta que ele mandou, trechos e mais trechos, criticando toda a forma como a Rússia está fazendo a coisa, dizendo que, poxa, não tem como dizer de outra forma, né, que está virando um Estado nazista. Enfim, é realmente um golpe aí grande na Rússia, né? Bom, agora só para terminar aqui, duas notícias leves. Isso aqui é a fila para comprar o selo em Kiev. Lembra aquele selo do cara mandando o navio ir se ferrar e coisa e tal? Até hoje, olha o tamanho da fila para comprar o selo lá em Kiev. Virou realmente uma atração esse selo. Todo mundo quer o selo deles lá. Eu queria também, eles não estão vendendo internacionalmente ainda não. Por enquanto, só localmente lá. E outra notícia sobre os refugiados ucranianos no Brasil, né? Você vê que o pessoal realmente, como está crítica a situação na Ucrânia, porque a pessoa chega no Brasil e diz que se sente segura, é porque a situação lá na Ucrânia está realmente muito triste, né? Existem, não é um número muito grande de refugiados ucranianos aqui no Brasil, não. Tá? O Brasil tem uma colônia ucraniana em algumas cidades do Paraná, muita gente ucraniana, mas já é assim, descendente, né? Pouca gente é ucraniano mesmo. Eu não sei nem se o pessoal ainda fala ucraniano lá, ou fala russo por lá, mas pelo menos é o pessoal que tem os mesmos costumes, né? Veio de lá originalmente. Mas esse grupo aqui parece que está em São José dos Campos, em São Paulo, é um grupo de 33 pessoas. Então assim, não tem muito refugiado ucraniano por aqui, mas de qualquer forma dá para você ver o quão assustadora está a situação na Ucrânia, né? Chegar no Brasil e se sentir seguro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.